texto está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículos de 1 a 4, quando o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento. Pai, aqui está a tua sagrada Escritura, a tua palavra que é viva e eficaz e não volta vazia. Nós queremos, Deus, nos achegar diante de ti, diante da tua palavra, com temor e tremor, muita reverência, Deus, porque sabemos que a tua palavra é o Senhor falando conosco. Ela é inspirada pelo teu Santo Espírito. E nós pedimos a este mesmo Espírito Santo que ilumine a nossa mente e o nosso coração para compreendê-la e que essa palavra possa transformar a nossa vida segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. É em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante da carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Uma igreja que ele mesmo plantou e que teve alguns colaboradores, como Apolo, dentre outros. Uma igreja que ele, com muito amor, se dedicou, mas depois ele ficou sabendo que havia algumas práticas que desagradavam a Deus, que não condizia com os ensinamentos que o próprio apóstolo tinha ensinado a esta igreja. E um dos maiores problemas que existia nessa igreja é que essa igreja era uma igreja carnal. Eles se achavam espirituais porque eles tinham recebido muitos dons. Ao mesmo tempo, era uma igreja que era muito influenciada pela sabedoria do mundo. Eles gostavam de ostentar a admiração pelos grandes elocutores, eloquentes discursos dos sábios com suas filosofias. E o apóstolo Paulo, ele diz que fala a eles não como a espirituais, mas como a carnais. E o apóstolo Paulo, logo no primeiro versículo, ele diz isso, que pelo fato de não falar a eles como a espirituais, mas como a carnais, porque eles não estavam preparados para receber um alimento sólido. E, portanto, o apóstolo Paulo deu de beber leite a eles. Por que o apóstolo Paulo chamou essa igreja de uma igreja carnal? Pelo menos 2 fatores nós podemos destacar desse texto. O primeiro é que era uma igreja imatura, por causa da sua falta de profundidade, tanto no conhecimento de Deus, quanto no relacionamento com o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele diz que o que acontecia com a igreja de Coríntio é que havia passado muito tempo e os crentes ainda estavam nos rudimentos da sua fé. Nós podemos ver isso quando, por exemplo, o autor de Hebreus, ele fala acerca daqueles que há muito tempo já poderia ser mestre por causa do tempo que estão na igreja, mas que infelizmente ainda estão tomando leite, na superficialidade, como crianças imaturas. Nós podemos ver, por exemplo, o apóstolo Pedro dizendo que nós precisamos desejar sim o leite espiritual que dá o crescimento, mas o cristão ele deve crescer e amadurecer na fé. Deve crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão ele deve crescer no relacionamento com Deus. O cristão deve praticar, através dos meios de graça que Deus deu à igreja, como a oração, a meditação na palavra de Deus, a comunhão dos santos, participar dos sacramentos, participar dos momentos de cânticos congregacionais, de louvores, de ações de graças ao Senhor.
Todas essas coisas servem para o crescimento e amadurecimento da fé do cristão. Mas nós vemos aqui pelo menos um outro motivo, um outro fator tão importante quanto o primeiro. É que a igreja de Corinto, ela era imatura também nos seus relacionamentos. Era uma igreja que ela vivia em contendas, e o apóstolo Paulo vai falar isso a partir do versículo 3 e 4, quando ele diz: porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Havia dissensões, havia ciúmes, coisa que não deve existir no meio do povo de Deus. E esses irmãos, esses cristãos de Corinto, eles trouxeram algumas práticas do mundo, onde eles tinham preferências por personalidades. Preferiam o melhor pregador, o eloquente pregador, ou então aquele que foi o fundador da igreja. Porque uns diziam, eu sou de Paulo, Paulo foi o fundador da igreja. Outros diziam, eu sou de Apolo, ou seja, Apolo era o pregador eloquente. Ou então, outros diziam, eu sou de Pedro, de Cefas, que era a coluna da igreja, uma das maiores autoridades da igreja primitiva, que estava em Jerusalém e que estava se expandindo, então, não somente ali por toda a Judéia, mas até os confins da terra. O fato é que na igreja não pode haver espaço para competitividade. Todos nós somos servos, todos nós somos filhos de Deus. Nós devemos prezar pela comunhão com o Senhor e também pela comunhão uns com os outros. Nós precisamos amar e servir uns aos outros, porque Deus é o nosso Pai. Tanto que o apóstolo Paulo depois vai falar quem é Paulo ou quem é Apolo. Por acaso eles não são servos de Deus? Porque um planta, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Portanto, meus irmãos, uma igreja madura na fé, ela é uma igreja que ela se aprofunda no conhecimento de Deus, no conhecimento das Escrituras, no relacionamento com Deus, através dos meios de graça. É alguém que vive a palavra, que tem uma vida digna do Evangelho. É alguém, os cristãos são aqueles, os maduros na fé, são aqueles que obedecem a palavra de Deus e colocam em prática. Não é apenas um ouvinte esquecer disso, mas um ouvinte praticante, que as suas obras glorificam a Deus. O cristão maduro na fé é aquele que sabe lidar com seu irmão, sabe reagir em amor, não é dominado pela carne, não é dominado pelas paixões carnais. E nós podemos ver que o apóstolo Paulo ensina, por exemplo, aos Gálatas, que não devem andar praticando as obras da carne, mas praticar os frutos do Espírito. Portanto, meus irmãos, um verdadeiro cristão, ele tem como alvo a maturidade. Um verdadeiro cristão, para que ele consiga ser alguém maduro, ele é alguém que frutifica. E somente um cristão cheio do Espírito Santo, ele pode produzir os frutos, porque ele tem nele o fruto do Espírito. Nós não somos conhecidos pelos dons diante de Deus como espirituais, mas nós somos conhecidos pelos nossos frutos. A árvore é conhecida pelos frutos. Que Deus nos ajude a sermos cristãos maduros na fé, que amemos a Deus acima de todas as coisas, que cresçamos na graça e no conhecimento e que também vivamos em união, em unidade, em comunhão, glorificando a Deus, porque assim o mundo verá que nós verdadeiramente somos discípulos de Cristo. Que Deus abençoe. Eu peço que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém.